Meus amigos, minhas amigas, esse aqui é o canal Aprender Economia. Nós tratamos de uma forma didática de temas ligados à economia, teoria econômica, economia aplicada. Hoje nós estamos aqui com o professor Fábio Eduardo Iaderrotza para tratar de um tema importante para os nossos estudantes de economia, que é a monografia. Monografia é um tema importante na formação do estudante de ciências econômicas, e o professor Fábio vai conversar conosco sobre as possibilidades de orientação, as temáticas que o professor Fábio pode orientar o nosso estudante de economia. O professor Fábio é economista, é doutor em economia, é professor universitário aqui na PUC de Campinas, tem grande experiência em pesquisa, tem muitas publicações, e é um prazer estar com o professor Fábio aqui. Agradeço, Fábio, a sua participação e a sua palavra para os nossos estudantes. Fábio, a pergunta que é fundamental para nós. O que você orienta na atividade de monografia? Como tem sido a sua participação nessa atividade de monografia aqui na PUC de Campinas? Muito obrigado, Fábio. Cândido, eu que agradeço, é um prazer participar dessa iniciativa, né? Muito legal mesmo, tá? Bom, a sua pergunta é bastante pertinente, principalmente, né, levando em consideração a monografia, né? Os alunos agora estão aí no 6º semestre, daqui a pouco vai 7º e 8º semestre, aí tem que desenvolver a mono. Eu tenho bastante tempo já, um bom tempo, né, que oriento monografia na PUC, né, já há um bom tempo, e a minha área, Candinho, desde que eu entrei na PUC, sempre foi uma área ligada mais à história econômica, né, e aí, principalmente história econômica do Brasil, e envolve, inclusive, o desenvolvimento da economia brasileira. E aí, meu cara, os temas são os mais variados, né, dentro dessa área de pesquisa, porque você sabe muito bem que história econômica tem instituições, como você pega a Unicamp, que tem curso de mestrado, doutorado na área de história econômica, né, e outros centros também, né, no Brasil se dedicam à pesquisa, né, de história econômica. É uma área importante da economia, história econômica. E eu tenho, né, trabalhado já há bastante tempo nessa área de história econômica do Brasil, tá certo? E aí, os mais variados temas, né? Você pega, eu, como sou professor de FEB, Formação Econômica do Brasil, já orientei, certo, monografias sobre o período da colonização, já orientei monografias a respeito da economia que surgiu pós-independência no Brasil, que tipo de economia foi, sobretudo a questão do desenvolvimento da economia cafeeira, certo? A relação existente entre café e indústria, né, economia cafeeira e indústria, foi extremamente importante, que deu impulso à indústria, depois veio o processo de industrialização, né? Aí também já orientei monografias, tem temas importantes na primeira metade aí do século XX, né, todo o processo de industrialização pelo qual o Brasil passou, com a atuação importante aí do Estado, né, o período Vargas, o período JK, certo? Então, são períodos que comportam, sim, trabalhos de monografia e trabalhos importantes de monografia. A gente nunca pode esquecer todo esse passado que o Brasil teve, né? Foi muito importante, certo? Com relação à economia brasileira, também, que é uma área que eu costumo orientar, os mais diversos temas também, né? Desde quando você pega ali no início dos anos
80, o problema da crise da dívida externa que se abateu sobre o Brasil, que gerou consequências, inclusive para a década seguinte, os anos 90, né? Todo o processo inflacionário, inflação é uma coisa que os alunos gostam bastante de discutir em trabalhos monográficos, monografia, né, sobre inflação, sobre os planos de combate à inflação, né, os mais variados planos de combate à inflação, desde plano cruzado até chegar ao plano real, também são temas importantes. Também temas sobre a economia brasileira na década de 90, certo? Os alunos ficam muito interessados em discutir, por exemplo, todo o processo de abertura econômica que o Brasil passou, certo? Ali, sobretudo a partir de 1900, a partir do governo Collor, né? E aí isso continua ao longo de toda a década de 90, né? Existe uma preocupação dos alunos também de entenderem todo esse período, né, dito o neoliberalismo no Brasil, né? Os alunos gostam bastante desses temas. Também, mais recentemente, os alunos procuram também para discutir a questão da crise de 2008, os impactos da crise de 2008, não só no mundo, mas no Brasil, principalmente, como é que o Brasil fez para conseguir superar aquela crise que atingiu, né, uma crise mundial, uma crise financeira, depois da quebra do banco Lehman Brothers, né? Então, inclusive, esse semestre eu estou orientando uma monografia, Mono 1 e Mono, já estou em Mono 2, foi no primeiro semestre Mono 1, agora Mono 2, tem 2 alunos que estão com um viés diferente, com um enfoque diferente, comparando a crise de 29 e a crise de 2008, né? Então, os impactos da crise de 29 no Brasil e depois os impactos da crise de 2008, né? Então, também tem isso, né? Então, veja, quando se trata da economia brasileira, tendo em vista esse longo período que nós temos de estudo no curso de economia, certo? Dos mais variados temas, eu citei aqui alguns, mas existem outros, inclusive envolvendo questões de relações internacionais, questões externas, por exemplo, no final dos anos 80, início dos 90, como que o consenso de Washington, né, influenciou a política econômica no Brasil no início dos anos 90, né? Então, também tem isso, né? As relações da economia brasileira com o lado externo. Também existe isso, né? A questão, eu citei a crise da dívida, né, na década de 80, mas também tem toda uma discussão que se faz com relação ao externo, como que o Brasil se endividou nos anos 70, como e por que isso aconteceu. Então, isso tem que ver com relações externas. Então, as relações internacionais também entram nessas discussões. Então, tem muita coisa, viu, Cândido? Mas muita coisa mesmo para discutir sobre a história econômica do Brasil e sobre a economia brasileira, inclusive a economia brasileira mais recente. Eu falei aqui alguns temas, né, mas teria mais, enfim, a gente pode até, numa outra oportunidade, se você precisar, conversar também a respeito, ampliar um pouco mais esse leque, mas é bem variado, é bastante variado os temas relativos à economia brasileira. Senhor Fábio, olha, fica aí a dica para todos os nossos estudantes. Se você quiser fazer um tema, uma pesquisa, uma monografia sobre história econômica, sobre a economia brasileira, sobre as mazelas da economia brasileira, problemas macroeconômicos na nossa história, como, por exemplo, a questão da inflação, questões mais recentes, como a crise econômica dos anos 2000, a crise aí do subprime, enfim, para uma monografia que tenha essas temáticas que envolvam a economia brasileira, as relações do Brasil com o resto do mundo, a questão da industrialização, enfim. O professor Fábio é a pessoa indicada. O professor Fábio é economista,
doutor, professor na universidade, enfim, trabalha com as disciplinas ligadas à economia brasileira, história econômica. Então, fica aí a dica, fica aí a recomendação para aqueles que querem trabalhar uma monografia nessa área. Fábio, muito obrigado. Tenho certeza que vai ajudar os nossos alunos na definição aí do tema da sua monografia. Fábio, obrigado. E depois vamos voltar a conversar outras vezes aí. Eu que agradeço e fico à sua disposição, Cândido, sempre que você precisar. Obrigado, abraço, tudo bom. Um abraço.